Eu posso afirmar com certeza absoluta que você, neste exato momento, está em movimento. Sim, eu também estou em movimento. Estou agora sentado na cadeira gravando um vídeo e eu posso afirmar que eu estou em movimento. Todos nós estamos. Seja por um carro passando na rua nesse exato momento, ou por uma pessoa do outro lado do mundo simplesmente andando. Ou se então para o Sol, que estamos fazendo uma translação elíptica ao redor dele. Ou para outras galáxias, onde nós estamos afastando de umas ou nos aproximando de outras. Então tudo está em movimento. Completamente tudo está em movimento. Mesmo que você fique sentado, parado, você ainda está em movimento. Mas e se eu tivesse no carro que acabou de passar na rua? Será que eu estaria ainda em movimento para ele? Ou se então, andando na mesma velocidade, direção e sentido do que aquela outra pessoa que estava andando do outro lado do mundo? Será que eu estaria em movimento para ela? Então, como podemos definir movimento e repouso se eu posso estar em movimento e ao mesmo tempo em repouso? Ou ao contrário, eu posso estar em repouso e simplesmente eu estou em movimento. Então, como podemos definir, como podemos concluir o que é movimento e como conseguimos entender se um corpo está em movimento e em repouso? Está em repouso ou está em movimento? Qual é a diferença? Bom, tudo dependerá da sua referência escolhida. Ou seja, você precisa escolher uma pessoa, um corpo ou qualquer outra coisa como referência, como um marco zero. E a partir dele, você consegue identificar se um corpo está em movimento ou está em repouso. Como? Basta analisar a situação e verificar se a posição do corpo em questão se altera conforme o tempo. Não entendeu? Então vamos ver alguns exemplos. Temos uma bolinha vermelha, um triângulo verde e um coração azul em um espaço. Então, o método que eu vou usar agora para ver se eles vão estar em movimento ou em repouso é um método de simplesmente fazer uma cruz, ou seja, fazer dois eixos, um eixo Y e um eixo X, em cima do referencial escolhido, que nesse caso eu escolhi a bolinha vermelha. Poderia escolher qualquer um, mas eu escolhi a bolinha vermelha. E também eu não posso, para usar esse método, eu não posso tirar esse gráfico da bolinha vermelha. Ou seja, mesmo que a bolinha vermelha ande, tenha alguma velocidade, faça uma volta ou sei lá, faça o que for, esse gráfico, esses eixos vão ter que acompanhar a bolinha vermelha. Ok? Então tá. Disso, então com esse gráfico construído, conseguimos notar que o triângulo está em um ponto A e o coração está em um ponto B, certo? Então, esse é o tempo zero, né, da situação. Agora, no tempo 1, né, num outro tempo, depois de um intervalo de tempo, né, olha só o que aconteceu. Temos o triângulo que saiu da posição a posição inicial lá, e foi para a posição A', né? Uma posição totalmente diferente. E mesmo que, na verdade, é bolinha vermelha que estava em movimento, ou era mesmo o triângulo verde que estava em movimento, não importa. O que importa é que o triângulo saiu de A para a linha. Então, claramente, o triângulo está em movimento, né? Ele saiu de um ponto e foi para o outro, saiu de uma posição e foi para outra em um intervalo de tempo.
E o nosso coração azul, ele permanece. Antes ele estava no B e agora ele está no B', que onde o B' e o B, eles se coincidem no mesmo espaço. Ou seja, ele não saiu do lugar. Mesmo que eles tenham uma velocidade, o coração azul ou não, não importa, ele está na mesma posição em relação ao nosso gráfico que a gente construiu, como referencial a bola vermelha. Então, o coração azul está em repouso em relação à bola vermelha e o triângulo verde está em movimento em relação à bola vermelha. Ainda precisa. Agora, pegamos um outro exemplo. Agora temos uma árvore na velocidade zero e dois carros, um carro da polícia e outro carro qualquer com velocidades iguais, 20 km por hora. Eu vou escolher o carro de polícia como referencial. Então, eu construo o gráfico. E, bom, a árvore para mim vai estar no ponto A. E para o carro da polícia vai estar no ponto A. E o outro carro vai estar no ponto B. Então, isso é só no tempo zero, né? Agora, para o tempo, depois de um intervalo de tempo, para o tempo 1, por exemplo, vai estar agora assim. O que aconteceu nessa situação? O carro normal, ele está na mesma posição, mesmo que ele tenha velocidade, para o carro da polícia, ele não se moveu. O referencial é o carro da polícia. Para a pessoa que está dentro do carro da polícia, parece que o carro não se moveu. Porque eles estão em repouso entre si. Eles estão com a mesma velocidade, mesmo módulo de velocidade, mesma direção, né? A velocidade está na horizontal e mesmo sentido, indo para a direita. Então, eles estão em repouso um com o outro. Por exemplo, o carro da polícia nunca ia conseguir alcançar o carro comum. Então, ele estaria em repouso. No entanto, que o carro comum permaneceu de B, de B foi para B', onde B' e B coincidem no mesmo espaço. Logo, não teve movimento. O carro comum está em repouso em relação ao carro da polícia. Já a árvore, mesmo que a árvore esteja em velocidade zero, né, ela não anda, a árvore, ela saiu da posição. Já que como o carro da polícia está em movimento, então o carro da polícia acabou, está com uma velocidade, então o carro da polícia acabou indo em frente e a árvore ficou. Nisso que ela ficou, esses dois corpos estão se afastando. Mas como o meu referencial é o corpo carro da polícia, então para mim eu estou sempre no mesmo lugar. Quem está se afastando é a árvore. Então, a árvore saiu do ponto A e foi para o ponto A', descreveu um movimento, já que o A' não é igual o ponto A. Logo, a árvore está em movimento em relação ao carro da polícia. Ainda não entendeu? Bom, vamos pegar mais exemplos. Dessa vez temos 4 corpos. E dessa vez eu quero fazer diferente. Eu quero analisar todos os possíveis corpos como referência. Tá? Temos o carro da polícia, carro comum, árvore e pessoa. Vamos pegar todos como referência. Primeiro, analisando do homem. O homem, ele está no tempo 1, tem um carro ali, um carro comum, digamos, no ponto A, o carro da polícia logo atrás, né? E temos a árvore à direita para cima, né? Mas aí, então, no tempo 2, percebemos que a árvore permanece no mesmo lugar, no mesmo ponto, né? Mas o carro da polícia e o carro comum, eles saem do ponto que estavam no tempo 1. No T2 eles estão em outros pontos.
então eles estão em movimento em relação ao homem. Como no tempo 3, o carro da polícia e o carro comum estão em outro ponto diferente do tempo 2 e do tempo 1. Logo, eles estão em movimento durante o T1 para o T2 e do T2 para o T3. Eles estão em movimento sempre em relação ao homem. E a árvore, entre T1 e T2, ela permanece no mesmo lugar, então está em repouso em relação ao homem. Mas no tempo 2 para o tempo 3, você vê que ela trocou de ponto, ela foi para um outro ponto. Ou seja, imaginamos que a árvore não anda, então provavelmente o cara andou, né? Se ele andou, então a árvore ela tem que estar em movimento, né? É como se eu referencial isso. É como se você deixasse ele fixo no espaço inteiro. Quem se move, mesmo ele tendo velocidade, quem se move são os outros. Eu sempre estou fixo. Então, nesse caso, a árvore está em movimento em relação ao homem. Agora, tendo o referencial como árvore, bom, como o caso de cima, tanto os carros de polícia, o carro da polícia, quanto o carro comum está em movimento em todos, tanto do T1 para o T2 quanto do T2 para o T3. Já o homem, ele do T1 para o T2, ele está em repouso, mas ele do T2 para o T3 ele já está em movimento. Botando agora o carro comum como referencial, no T1 para o T2, temos que a árvore está em movimento, né? A árvore está em movimento, o homem também está em movimento, mas o carro da polícia não. O carro da polícia está na mesma posição que estava em T1. Mesmo eles tendo velocidade, não importa. Ele estava no gráfico está na mesma posição que o T1. Então, o carro da polícia está em repouso em relação ao carro comum, enquanto o homem e a árvore estão em movimento em relação ao carro comum, no T1 para o T2. E no T2 para o T3, você nem vê mais a pessoa, né? Já está bem longe. E a árvore também se moveu, mas o carro da polícia não. Então, para o T2 T3 é a mesma coisa que o T1 para o T2. Só o carro da polícia que está em repouso em relação ao carro comum. Agora, colocando o carro da polícia, né, como referencial, temos que o carro comum durante o T1 para o T2 e do T2 para o T3, o carro da polícia sempre, do carro comum sempre vai estar em repouso para o carro da polícia. Enquanto tanto o homem quanto a árvore estarão em movimento em relação ao carro da polícia. Agora, com isso tudo, podemos concluir que se um corpo A está em movimento, então, em relação ao B, então o inverso é o mesmo. Ou seja, se o B, se o A um corpo A está em movimento em relação ao B, o corpo B também estará em movimento em relação ao A. É uma relação a relação é a mesma. Tanto movimento quanto repouso. Se um corpo A está em repouso em relação a B, B também estará em repouso em relação ao A. É sempre o mesmo. Bom, não tem como um corpo estar em movimento, se não tem como o corpo A estar em movimento em relação ao B, se o B está em repouso em relação ao A. Não faz sentido. Bom, então com isso podemos fazer nossas definições. Movimento é quando o corpo altera sua posição ou coordenada do gráfico a partir de um outro corpo dito como referencial, ou marco zero, né? Temos um marco zero, que é sempre o centro do gráfico, ele é fixado, mesmo que esse corpo que está no centro, ele se movimente, ele tenha velocidade e vá para algum lugar,
o gráfico segue ele. Então, tendo esse referencial como marco zero, marco fixo, esse marco fixo, se um corpo se altera de posição, altera de ponto, coordenada, ele estará em movimento. E repouso é quando um corpo permanecerá na mesma posição que estava a partir dessa referência. Então, se eu estou parado e passa um tempo e tem um objeto ali que continua no mesmo lugar, mesmo nós dois em um movimento, a gente estará em repouso um para o outro. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Tomara que tenha entendido. Se tem algumas dúvidas, deixe nos comentários. Alguma dica? Deixe nos comentários também. Então é isso. Valeu!